In Conflict, a representação oficial portuguesa na 17ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2021, integra um ciclo de 9 debates. In Conflict propõe revisitar uma seleção de processos da arquitetura nacional pós-25 de Abril, pautados por um amplo debate público e pelo envolvimento dos poderes políticos, da imprensa e da sociedade civil. Iremos dar início à sessão de debate. Agradecemos aos nossos parceiros oficiais, aos coordenadores dos eventos, aos participantes e a todo o público. Boa tarde a todos. Estamos no No Silver Bullet, um debate sobre as políticas de habitação pública em Portugal. Queria antes de mais agradecer a todos os presentes que nos acompanham aqui ou lá em casa através do YouTube. Queria também, obviamente, agradecer aos vários participantes, a Joana Coceiro, a Sónia Alves, o Álvaro Domingues e a Helena Roseta, que nos acompanhará virtualmente através deste ecrã. Agradecer também à equipa de curadores da participação portuguesa na Bienal de Veneza, os DEPA, e obviamente agradecer à Trienal por nos ter aberto aqui a porta do seu palácio para esta conversa. No Silver Bullet é também uma expressão que foi roubada aqui a Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que no ano passado dizia que a habitação é um dos maiores problemas da sociedade portuguesa, mas que ainda não tem uma bala de prata para resolver, ou seja, não há uma solução única e definida para resolver este problema. E então este debate constrói-se tendo como pano de fundo esta condição dual de um problema que, por um lado, é grave e já foi reconhecido designadamente pelo Governo, mas que, simultaneamente, ainda não tem uma bala de prata, ainda não tem uma solução definida. A organização do debate é muito simples, serão 4 perguntas ou 4 tópicos. Essas perguntas serão feitas por 2 arquitetos, eu e a Joana Coceiro, que vamos aqui inquirir especialistas de outras áreas, aqui no caso a sociologia, a geografia e a ação pública ou o poder político, se quisermos. O público está também desde já convidado a participar durante o debate. Penso que existem 2 microfones de sala, portanto basta levantarem a mão para intervir com alguma questão ou com algum comentário. É importante que, se o quiserem fazer, o façam ao longo do debate e não no final, porque no final não vamos ter o tradicional período de perguntas e respostas. Bem, diz aqui a sinopse do debate que com a crise política e com a crise económica que certamente assombrará esta década, o problema da habitação e a discussão das políticas públicas da habitação se transforma numa espécie de emergência nacional. E então começo aqui por levantar esta questão à Sónia. Será que esta condição de emergência nacional é correta ou será que há aqui algum exagero? Ou, pondo a questão de outra forma, é hoje mais urgente discutir as políticas públicas de habitação do que era, por exemplo, há 15 anos? Muito obrigada pelo convite. Agradecer o convite, naturalmente, vou tentar responder, mas talvez fazer uma pequena introdução dizendo que o meu trabalho de investigação tem sido desenvolvido muito uma perspectiva de análise comparada, internacional. Portanto, eu nos últimos 6 anos, eventualmente, tenho, através de metodologias diversas, de análise de dados estatísticos, entrevistas, observação, etc., tido a oportunidade de comparar os mercados de habitação em diferentes países, nomeadamente a Dinamarca, na Inglaterra, nos últimos de 2018 a 2020, e pronto, já antes tinha alguma experiência na avaliação de iniciativas de regeneração urbana. Portanto, os meus comentários que eu vou fazer ao longo de toda a minha intervenção têm muito a ver com esta análise de tendências no que se passa nos outros países, uma análise também um pouco diacrónica a comparar com o que se passou no passado e para onde é que estamos a ir, não é?
Portanto, para responder à pergunta que me fizeste, já antes da pandemia, como todos sabemos, e depois de uma crise, que foi a crise económica de 2008, que teve o seu ponto alto em Portugal, eventualmente em 2011, portanto, de 2012 até 2015, de 2015 até 2019, é melhor dizer assim, a evolução dos preços nos mercados de venda, compra de habitação e de arrendamento atingiram máximos que começaram a preocupar o governo do país e os presidentes de Câmara nas áreas, nas regiões em que eles mais aumentaram. Estou a falar de Lisboa, estou a falar do Porto, da região do Algarve, etc. E toda a gente muito rapidamente começa a ver que, por efeito da desregulação também do setor do arrendamento privado e por efeito do fluxo de capital estrangeiro que assolou os nossos mercados de habitação, as famílias de rendimentos médios começam a ter dificuldade em encontrar habitação. Isso tornou-se especialmente evidente no caso de Lisboa e do Porto, onde parte desse estoque de habitação passa a ser ocupado pelo alojamento local e, portanto, passa a ter outros usos sazonais. Portanto, as casas começam a funcionar como hotéis e a ter uma maior rentabilidade diferente do arrendamento tradicional. Portanto, o levantamento, para responder à pergunta se o tema é importante, é um tema importantíssimo e que me preocupa bastante e que acho que nos deve preocupar a todos. O levantamento das necessidades habitacionais ou das carências mostravam que em 2018, e isto num levantamento feito por baixo, num questionário que o IRU enviou aos municípios e que foi feito supostamente em alguns meses, mas que depois se manteve, os próprios municípios tiveram alguma dificuldade de perceber os conceitos que o IRU lançou, mas esse levantamento feito muito por baixo mostrava que 26 mil famílias tinham carências habitacionais. E é muito curioso quando vimos que famílias são estas. 38% viviam no arrendamento privado, 26% em construções clandestinas e 15% no setor de arrendamento social. Portanto, tínhamos bairros, eles próprios, que estavam em tão más condições de habitação que ofereciam condições indignas. Portanto, isto diz-nos muito o que foi o resultado, a falta de investimento de mais de uma década nas políticas de habitação. Com a pandemia, como o Samuel disse muito bem, as crises económicas, como todos sabemos, têm efeito ao nível da destruição de emprego, ao nível da perda de salários das famílias, ao nível do aumento das desigualdades e, portanto, a problemática vai se pôr ainda de forma mais preocupante. E, portanto, é fundamental discutir as políticas de habitação e é também fundamental discutir os efeitos das políticas que temos tido e os efeitos indesejados dessas próprias políticas. Às vezes são lançadas mesmo, os efeitos resultam de políticas que são lançadas eventualmente com as melhores das intenções dentro do domínio da habitação, outras vezes não. E o exemplo, no caso dos Golden Visa, que aparece em 2012 num contexto de crise económica, para captar investimento estrangeiro e desde então captou efetivamente 5.840 milhões de euros e que teve efeitos onde ele caiu, este investimento, nomeadamente no caso de Lisboa, que recebeu metade deste fluxo de investimento. É preciso repensar estas políticas, sobretudo nesta altura, quando se antecipa um plano de resiliência que vai trazer também investimentos e quando sabemos que depois da destruição das próprias empresas de construção, de reabilitação, portanto, há pouca mão de obra para dar resposta às necessidades que se antecipam, às necessidades de produção de habitação pública, que se antecipam com esta chegada de dinheiro e, portanto, não precisamos de estar nesta altura a atrair, a oferecer vistos de residência a quem investir mais de 500 mil no setor imobiliário. Portanto, é preciso pensar nos efeitos das políticas e eu também, muito rapidamente, acho que é preciso pensar nos efeitos que a regulação do setor de arrendamento privado tem tido. Mantemos, ao contrário dos outros países, insistimos no congelamento das rendas mais baixas, insistimos que não queremos pagar o subsídio à renda que permitia criar uma nova dinâmica no setor da reabilitação, insistimos, portanto, houve um consenso geral que era ok pagar um subsídio para quem queria comprar casas durante os anos 80, 90, etc. E nunca houve, portanto,
nunca houve consenso sobre a necessidade, como aliás estava a acontecer nos outros países, de pagar um subsídio à renda para permitir aos senhorios terem o retorno devido do serviço que prestam aos inquilinos e, portanto, criar uma dinâmica da reabilitação. Portanto, o resultado que temos hoje em termos das estruturas dos nossos mercados de habitação com o valor, um dos maiores valores da União Europeia em termos de ocupação pelo proprietário, um valor muito baixo de arrendamento, 20% no setor de arrendamento privado e 2% só no arrendamento social, é o resultado de más escolhas que foram feitas nos passados e, sinceramente, não vejo muito debate sobre estes temas. Preocupa-me também que o efeito que vai ter... Preocupa-me, por exemplo, e portanto, por isso que eu acho que é um tema importante, que não se queira falar sobre a regulação das rendas nos novos contratos, como se faz nos outros países. Portanto, a renda depende de um sistema de pontos que tem a ver com a qualidade, com a área da casa, etc. E, portanto, há tetos à renda que se pode colocar nos novos contratos. E, como já disse, que não se queira atribuir apoios à renda para dinamizar o setor do mercado de reabilitação e de arrendamento. Portanto, o próprio setor de arrendamento social, mas acho que falaremos disto mais à frente, também precisa de ser repensado. Portanto, é um setor muito residual para as necessidades que se antecipam e, obviamente, como se vê, aliás, pelas carências habitacionais, mas acho que vamos falar disto tudo durante o debate. Helena, queres dar aqui a tua perspectiva sobre a importância deste tema na atualidade, em relação à importância do mesmo tema há 15 ou há 20 anos atrás? Estamos num momento charneira que implica aqui uma reflexão especial. Estão-me a perguntar a mim, Samuel? Sim, sim. É que eu ouço muito mal, eu ouço-vos muito ao longe. Não sei se é possível aumentar o som e se vocês me ouvem a mim. Bem, eu vou repetir a questão. Portanto, estava aqui a passar a palavra no sentido de perguntar se também concordas que há aqui uma importância especial no momento atual relativamente a este tema das políticas públicas de habitação. Em suma, perceber se este momento é um momento de charneira ou se estamos numa situação idêntica à que estávamos, por exemplo, há 15 anos. Não estamos. Não estamos por uma data de razões. A Sónia já deu algumas e eu vou sublinhar o principal. Não estamos, primeiro, porque houve uma globalização financeira que se acelerou nos últimos anos. Não estamos porque houve uma desregulação das rendas, de que a Sónia já falou, mas não houve nada que viesse substituir ou moderar ou regular novamente o mercado do arrendamento. O mercado do arrendamento está em vias de extinção, digamos assim, portanto há cada vez menos casas para arrendar. Chegámos à situação paradoxal de ser mais barato ao fim do mês comprar do que alugar, o que é uma coisa paradoxal, porque evidentemente que depois na prática a renda não dá em nada, a pessoa não fica com nada e comprando acaba por ser proprietário. Portanto, o que nós temos neste momento é uma situação em que temos, teoricamente, 75% das habitações em Portugal, teoricamente, são propriedade privada, só o restante isto é o último censo, portanto, isto já está desfasado, portanto, já os 75% já é mais e o arrendamento, que era 25%, já é menos. Portanto, estamos com uma percentagem de parque habitacional arrendado muito pequena. Mas é preciso dizer uma outra coisa, é que destes quase 80% de casas em Portugal que são supostamente propriedade de quem lá mora, eu costumo dizer que metade deles, e esses são os números do último censo também, metade desse parque está a ser pago ao banco. Portanto, as pessoas têm todos os meses que pagar a prestação da casa, ou seja, virão a ser proprietários. Neste momento só têm que pagar as responsabilidades dos proprietários, ou seja, tem o IMI, os condomínios, essas coisas todas. E além disso a prestação. E eu costumo chamar esta parte, este segmento do nosso mercado habitacional, os inquilinos da banca. Tem uma grande diferença em relação aos outros inquilinos. É que os inquilinos particulares, a responsabilidade das obras e a responsabilidade fiscal é com o proprietário. Os inquilinos da banca têm todos os inconvenientes de serem proprietários porque têm que pagar IMI, têm que pagar condomínio, têm que ter obras, etc. E ao mesmo tempo não têm propriedade plena. E, portanto, há aqui uma situação
que agrava esta circunstância. Portanto, eu queria desfazer um bocadinho a ideia que nós somos um país de proprietários, desfazer esta ideia, porque é uma das ideias que eu tenho ouvido muitas vezes dizer, isso, a crise da habitação é porque as pessoas não aproveitam o que têm, porque afinal em Portugal há mercado e até temos uma percentagem muito elevada de proprietários, muito mais do que na generalidade dos países europeus. É verdade, mas isso não é um sinal de desenvolvimento do mercado, nem é um sinal de bem-estar das famílias. É um sinal de má segurança social e das pessoas, no fundo, investirem na casa para terem qualquer coisa que fique no fim. E, portanto, se nós formos comparar, em termos europeus, quem são os países onde há uma percentagem mais baixa de habitação própria, vamos encontrar os nórdicos e vamos encontrar um país que não pertence à União Europeia, mas que não é seguramente um país onde as pessoas vivam mal, que é a Suíça. A Suíça, no continente europeu, é o país onde há menos habitação própria. Porque não é preciso. Porque o mercado de arrendamento funciona e as pessoas têm outras formas de garantir a sua segurança. Portanto, nós temos um mercado de habitação suportado por aquilo que eu chamo de poupança forçada. As pessoas são forçadas a fazer um empréstimo, forçadas a comprar uma casa porque não têm alternativa e fazem as contas e não dá para mais. Ou então vão viver para longíssimo. Portanto, são as alternativas que os vendedores lhes dão. Eu arranjo uma casa pelo preço que você pode pagar, mas não é aqui. É 50 km aqui ou... Bom, e nem toda a gente depois está disponível para essas soluções complicadas de viver num sítio e trabalhar noutro. Pronto, isto era a primeira coisa que eu queria dizer. Portanto, esta desregulação toda, a nível global, agravada em Portugal com a desregulação que tivemos do arrendamento e com a ausência absoluta de uma política pública efetiva, a única política pública efetiva foi apoiar o crédito bancário, deu o que estamos a ver. E estamos a ver aquilo que é como consequência, que torna este problema mais premente. Um segundo fator que torna este problema mais premente é que quem é que está a pagar o maior preço disto tudo? Quem está a pagar o maior preço disto tudo são o que eu chamo os últimos a chegar. Ou seja, são as gerações mais novas, que não tiveram condições de acesso à habitação que os pais tiveram, e são as pessoas que vêm de fora. Não estou a falar dos Golden Visa, porque esses têm poder de compra, estou a falar dos imigrantes, estou a falar dos que chegam no fim. Portanto, os últimos a chegar é que estão a ficar de fora. É este o panorama que nós temos hoje. São os jovens, são as pessoas que vêm de fora, as pessoas que querem viver em Portugal e que não conseguem encontrar habitação, é essa camada que está apertada, acrescentando-se uma camada de pessoas mais velhas que foram apanhadas, que viviam em Lisboa e Porto em rendas antigas e foram apanhadas pela liberalização de mercado. Portanto, isto tudo somado dá uma situação de carestia muito grande de habitação e carência muito grande de habitação em estratos diferentes, em segmentos diferentes de mercado, como se costuma dizer. E, portanto, é grave. Dois fatores importantíssimos que dão a isto uma atualidade cada vez maior. O primeiro, a Covid. Vocês têm a noção, todos temos, primeira grande regra na Covid foi stay home. Ok, home, mas tem que ter home. E se não tenho home, se não tenho uma casa adequada, eu bem posso ficar em casa, não me adianta de nada. Se a casa está sobrelotada, se as pessoas estão em cima umas das outras e depois andam em transportes sobrelotados, o ficar em casa não adianta absolutamente nada. Portanto, a Covid agravou. Não é que tenha vindo criar novas desigualdades. O que a Covid veio foi revelar desigualdades estruturais que já existiam. E que, portanto, se tornaram mais evidentes porque se tornaram os sítios com os maiores surtos. Os sítios que nós tivemos com maiores surtos foram precisamente as zonas metropolitanas, as zonas de grande densidade habitacional, que ainda continuam a ser as zonas neste momento com situações mais complicadas, e as zonas de pessoas idosas dos lares, que foi outra realidade, também se falava, mas ninguém... Também se sabia, mas ninguém falava, que é ter uma percentagem muito elevada da população cuja casa é um lar. E, portanto, vivem a monte em depósitos de idosos. Desculpem a expressão brutal que estou a utilizar. E fomos todos despertados para esta brutalidade quando começámos a ver mortes e mortes e mortes e mortes com a Covid, todos sempre nos lares. Eram diariamente mortes e mortes. Portanto, a Covid veio tornar mais claro estas desigualdades. E, por fim, agora para acabar também com uma nota positiva, pela primeira vez vamos ter dinheiro da Europa para isto. Isto é uma oportunidade extraordinária, parece que vamos ter 2 mil milhões para a habitação, 1.200 milhões são em subvenção, a fundo perdido, o resto empréstimo. Agora, qual é o problema que isto suscita? Isto é ótimo, aplaude-se com as duas mãos e ainda bem, é a primeira vez que se consegue, tudo bem. Qual é o problema? Este dinheiro tem que ser bem gasto, e vai ser bem gasto. Agora, para que este dinheiro seja bem gasto, e para que
Bem, não basta ser tudo transparente e não haver corrupção. Isso já é um passo imenso no nosso país, desculpem-me falar assim. Mas há outra coisa que é muito importante. Nós aprendemos com o PER, experiência de realojamento dos anos 90, que os realojamentos feitos à pressão, sem qualquer participação dos envolvidos, dão barraca. Muitos dos bairros PER, que acabaram com os bairros de barracas, são hoje bairros problema. Porque não funcionam bem, porque as pessoas foram postas à força, sem qualquer intervenção, sem qualquer participação. Não é o caso de todos, mas de muitos, em muitos casos. Se vocês perguntarem à polícia o que são aqui os bairros que eles chamam problemáticos, vão parar a maior parte das vezes a bairros sociais. E, portanto, há aqui uma questão de fundo, que é nós queremos mais habitação pública, vamos ter dinheiro para fazer mais habitação pública, mas quem é que está a fazer a análise da qualidade da habitação pública que nós temos? Quem é que está a fazer a análise da qualidade da gestão da habitação pública que nós temos? Quem é que está a preparar a participação das pessoas que vão poder ter acesso a casas pelo primeiro direito? Como é que elas participam no processo? Para já não participam, porque mesmo que se candidatem, é complicadíssimo o processo. Tem que ser através das câmaras e é tudo menos simples. Mas naquilo que as câmaras vierem a fazer, que as autarquias vierem a fazer de realojamentos, há aqui um risco, porque vai haver dinheiro para ser gasto depressa, e dinheiro para ser gasto depressa não costuma dar bom resultado. E, portanto, eu alerto para isto, e sei que estou numa plateia de arquitetos e pessoas com preparação técnica. É muito importante que a gente explique que tão relevante como a gestão de projeto de construção é a gestão do processo social de envolvimento das pessoas nas casas que vão ser feitas. É tão ou mais importante. Eu tenho visto situações em que as pessoas vivem em casas muito más, mas são muito felizes porque têm uma boa relação de vizinhança e ajudam-se, interajudam-se, e há uma dinâmica social positiva. Também tenho visto dinâmicas sociais positivas em bairros públicos, com certeza, mas o que é muito difícil é conseguir uma dinâmica social positiva se não a prepararmos. Se não pensarmos nela e se não pensarmos quem é que a vai fazer, quem são as equipas que se vão mobilizar, como é que isto vai fazer. Hoje em dia isto tem técnicas, não? Isto não é uma coisa de sermos bonzinhos, de ajudarmos uns aos outros, não é nada disso. Os processos de realojamento hoje em dia são processos complexos que se podem resolver de maneiras interessantes, participativas, criativas e com envolvimento dos próprios. E fala-se muito pouco disto, fala-se muito da experiência do PER, há muito trabalho académico feito da análise dos erros do PER, mas há muito pouco análise de o que é que acontece às casas públicas que nós temos em Portugal hoje, como é que elas são geridas. Quem é que já fez este trabalho? Não existe este trabalho feito, que eu saiba, mas posso também não saber. Existem municípios que fizeram trabalhos muito interessantes, mas não existe uma visão conjunta nacional. Portanto, estas mensagens eram uma das coisas que eu vos queria trazer. Isto é mesmo urgente, por várias razões, e também por esta. Agora há dinheiro e nós temos que garantir que haja aqui um escrutínio público e uma boa aplicação deste dinheiro, não só em construção civil, também em construção civil, mas em construção de cidade, que não é bem a mesma coisa. Obrigada, Helena. Não sei se alguém quer, entretanto, colocar também alguma questão, porque elas devem ser colocadas durante o debate. De qualquer forma, pegava um pouco nesta ideia que a Helena deixou, de que agora há dinheiro. E a verdade é que quando há dinheiro, também há conflito. E de facto, este tema que os curadores de Portugal para a Bienal de Veneza trouxeram para cima da mesa neste momento é de facto muito apropriado. E eles trazem vários casos para cima da mesa e entretanto, o que eu perguntava aqui ao Álvaro Domingues tem que ver com esta ideia de conflito. Estamos todos de acordo que o Estado deve intervir ativamente na promoção da habitação pública. Em que setores, no fundo, também é que já falámos, a Helena falou, e bastante bem, que esta habitação pública provavelmente já não é habitação apenas económica para os pobres, para os mais pobres, para os mais desfavorecidos, para quem está nas barracas, mas também para o cidadão corrente, não é? Para os jovens
que sofrem bastante com a crise que entretanto vivemos, com o envelhecimento também, evidentemente, com os próprios estudantes. Habitação, como é que o Estado também aqui, como é que pode entrar nesta promoção da habitação, os imigrantes, os sem-abrigo e por aí fora. Tudo isto gera um conjunto também de conflitos muito grande, quer ao nível da esfera privada e da esfera pública, a relação entre estes dois setores, e do Estado Central e do poder local. Como é que tudo isto, esta questão dos conflitos, Álvaro, como é que, se queres dizer alguma coisa sobre isto, gostávamos de te ouvir. Ora, eu digo. A resposta é que é difícil, não é? Porque são muitas perguntas. Não é por serem muitas perguntas, é porque é muito difícil isolar a questão da habitação do resto das questões sociais, não é? Eu gostava de acrescentar, ainda à pergunta anterior ao que a Sónia e a Helena disseram, acerca da pertinência e da atualidade desta discussão, com uma questão que é da minha lavra, que é da geografia, que tem a ver com o caráter cada vez mais assimétrico e mais desigual do país, não é? Nós temos vindo a assistir, praticamente desde os anos 50, a que 2/3 do país estão num processo da chamada desruralização, portanto, aquela agricultura antiga, tradicional, pobre, etc., que o salazarismo esteticizava, toda a gente emigrou. Não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que o contrário do interior não é o litoral, o contrário do interior é o exterior. Muitas pessoas tiveram que emigrar, ir para o exterior. E essa situação é uma situação estrutural nesta terra, não é? Quando foi a crise da Troika, toda a gente se lembra daquelas palavras simpáticas do ministro Coelho, dizendo que os meninos têm que sair do seu espaço de conforto e têm que ir para o exterior, não é? E lá foram eles, assim, ao ritmo de 100 mil por ano. E então, nós de repente estamos em crise dizias tu, desde 2011, e estamos sempre em crise. O nome é que muda, não é? A última chama-se Covid, a outra chamava-se Troika, mas finalmente estamos em crise. E sociologicamente estamos num processo de empobrecimento da classe média. Ou seja, se antes, aqui há uns anos, na pré-história das políticas sociais de habitação, estávamos a falar de alojar pessoas do chamado êxodo rural e das barracas, etc., nós hoje temos procuras habitacionais as mais diversas, vindas dos mais diversos quadrantes, e com uma inscrição geográfica completamente distinta e às vezes contraditória. Eu lembro que nós devemos evitar duas representações, duas cartografias do país que são erradas, que é, por via do centralismo crónico, que em Portugal é genético, portanto data do tempo do nascimento do Afonso Henriques, por via do centralismo. Nós estamos aqui num lugar que é uma espécie de buraco negro, não é? Esta chamada Grande Lisboa, este enorme ovo estrelado, em que tudo está concentrado no município de Lisboa e, portanto, tudo o resto é centrifugado para os municípios próximos. E isso cria uma situação de desconforto, quer dizer, este mapa da urbanização, que é muito alargado e que é muito baseado numa dualidade centro-periferia, cria depois problemas e injustiças enormes, porque o grande dormitório não é o município de Lisboa, são os outros todos à volta, não é? E, portanto, há aqui uma questão. A questão por si já é complicada e há uma outra questão que complica isto, que é a geografia da questão e o mal servido que estamos em matéria de mobilidade pública nesta grande região metropolitana. O outro mapa que é errado é pensar que o país quer uma folha branca. Nós olhamos para as coisas do IRU e eu quero pensar que há uma grande esperança nesta formulação, porque há temas completamente novos que antes não existiam. De antes era, como eu li num autor do tempo do marcelismo, era a sociologia esquemática, ou seja, faziam-se contas como se fosse um Excel, tantas casas, tantas pessoas, como se fôssemos todos iguais, todos os estilos de vida, todas as visões do mundo, etc. E estava eu a dizer então que há esta ideia de que a legislação é a mesma, tanto vale estar em Melgaço como em Olhão, como em Lisboa, como em Viseu, e ao mesmo tempo o país é completamente assimétrico.
E depois, a formulação das coisas, porque são formuladas pelo poder central, e falta muita informação sobre este mosaico muito fragmentado que se chama Portugal, normalmente os temas da capital são os temas que polarizam a questão. E depois os outros que se amanham. Eu no trabalho de casa, para estar aqui, tive o cuidado de falar com pessoas, umas que estão em Famalicão, e atenção, Famalicão faz parte dos 5 municípios com maior importância na estrutura das exportações do país. E outro que está na Maia, que também está exatamente na mesma lista. E os dois estavam extremamente furiosos, embora dissessem coisas diferentes. E a fúria era exatamente como é que em tempo tão curto se responde, através das estratégias locais de habitação, a todas aquelas coisas de que o IRU faz depender depois os financiamentos. Portanto, é preciso, de uma vez por todas, conhecer a geografia do país e resolver esta doença do centralismo. Sejam as autarquias, seja, eu acredito que em muitos casos, não as autarquias independentemente, mas sim acordos entre autarquias, portanto, sistemas digamos, intermunicipais, porque hoje o mapa da urbanização não tem nada a ver com o mapa das cidades. O mapa da urbanização é de extensões enormes, de coalescências urbanas enormes e de organizações territoriais que ora se confinam dentro dos limites de um município, ora conhecem movimentos muito distintos. E, portanto, é preciso entender que a habitação tem que ver com a organização do cotidiano, com os locais de trabalho, com a escola, com isso tudo. Não pode ser pensada isoladamente e tem que ser pensada também com os instrumentos de política de ordenamento. Não é um tema setorial de todo. E, portanto, queria acrescentar só essa questão. Queria dizer também que, para além da oportunidade da dita bazuca, há também uma situação de degradação económica que o país assistiu, que tem assistido nesta conjuntura, que já não é conjuntura, é quase estrutural, de crise. O nível de rendimento e de salários é muito baixo em Portugal, não é? Nós teremos, segundo as últimas contas que andam aí, entre 60% a 70% de pessoas que oferem salários inferiores a 700 euros. Portanto, em determinada altura, nós não estamos só a discutir a questão das rendas ou a inflação do imobiliário, do custo das casas, etc. Estamos também a discutir quanto dinheiro é que temos na carteira para pagar isso. E às vezes não entramos com esta questão, quer dizer, com esta questão do empobrecimento e das situações de precariedade. Há muita gente que em programas municipais de renda resolúvel, por exemplo, não pode concorrer a casas com renda resolúvel porque não tem forma de provar que tem um mínimo de rendimento para assegurar aquela renda, por muito simbólica que ela seja, mas que exige um contrato, exige um papel que diga eu ganho X por mês, estou em condições de assegurar isso. A outra pergunta que tu fizeste é muito complicada porque tem que ver com esta coisa que agora em estrangeiro se chama a crise dos commons. O que é o comum? O que é a matéria da res pública, ou seja, das coisas públicas. Ou dito de outra forma, neste processo de desconstrução do Estado Social, o que é que fica como matéria para as ditas políticas públicas? Nós vimos com a Covid, por exemplo, que nunca se falou tanto do Sistema Nacional de Saúde. E houve uma mudança que eu acho que foi quase um basculamento, não é? Um sistema ameaçado pelos argumentos neoliberais de que os privados é que funcionam, e, portanto, o que é preciso é que o Estado faça contratos milionários com os privados para fazer o que quer que seja, desde consultas, imagiologia ou o que for, para meter dinheiro público e financiar os privados. Lembro que já temos, apesar de tudo, mais camas no setor privado do que no setor público, mas, entretanto, a crise da Covid pôs-nos a pensar assim, olha, e de repente, se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, como é que se resolvia isto? E então, nós temos assistido a 2 versões, ou a 2 planos de discussão sobre qual é o limite, quais são os limites da trajetória do emagrecimento do Estado Social e da sua contrapartida de tudo privatizar, de tudo concessionar, de tudo meter numa lógica de mercado. Uma delas diz que se vai cortando às fatias fininhas em cada um dos setores.
como na música do Sérgio Godinho, não é? A paz, o pão, saúde, habitação. Corta-se um bocadinho na saúde, privatizam-se os aeroportos, faz-se isto, faz-se aquilo. A partir de um determinado momento, a coisa está tão frágil que a pergunta é mais cruel, que é assim, ou mantemos o financiamento do ensino público ou mantemos o financiamento do Sistema Nacional de Saúde, ou seja, não podemos ir a todas. E aí a coisa começa a doer, não é? Porque nós estamos numa situação que já não é carne nem peixe e muito menos marisco. Quando queremos perceber qual é o papel do Estado, qual é o papel da coisa pública, se nós somos, vou dizer 3 palavras que parecem sinónimos, mas não são. Se somos cidadãos, ou se somos consumidores, ou se somos clientes. São 3 palavras que nos cabem ao longo de um dia só, não é? E às vezes, para a mesma coisa, somos estas 3 coisas ao mesmo tempo. E então começa a ser complicado não só saber quais são os setores, ou quais são as áreas de definição das políticas públicas que o Estado deve privilegiar e para isso alocar os recursos correspondentes e a produção de legislação que garanta isso e a regulação da atividade privada, e qual é o papel da dita habitação no meio dessa história. É uma pergunta de facto complicada. A minha resposta mais otimista é que eu confio, apesar de tudo, numa importância cada vez maior do papel dos municípios nesta matéria. Por uma questão de proximidade ao cidadão, quer dizer, de repente, porque é preciso fazer no instante estas estratégias locais, conheceu-se imenso. Era isso que me diziam estas 2 pessoas que eu falei há bocado, da Maia e de Famalicão. Conheceram-se imensos facetas da procura de habitação e das situações de precariedade que nem sequer eram conhecidas, não tinham existência, porque não cabiam nos critérios habituais. Aquele porque é estrangeiro, o outro porque não tem prova de rendimentos, o outro porque, como tem casa própria, embora aquilo seja um barraco, não pode concorrer, etc. Finalmente, eles seguiram uma metodologia diferente, que foi, em vez de fazer o costume, que é, para estas burocracias, irem a empresas de consultadoria que fazem sempre a mesma coisa para todos os municípios, foi o próprio município que se envolveu nisso. E isso significa a importância que tem o município ter o conhecimento técnico e o acompanhamento das questões para que a política de habitação não funcione em regime intermitente. Já agora há PER. E agora passaram-se 10 anos e não há nada. Agora temos a bazuca e vamos ter um infarto, ou a possibilidade de um infarto, não é? Porque fazer obra de construção em 5 anos, pensando em tudo, na complexidade dos projetos, nos terrenos, na obra, no acompanhamento, como dizia a Helena, dos futuros moradores, etc., está-se mesmo a ver que o risco para sair mal é muito grande. Por causa de ter que fazer muito em pouco tempo. E, portanto, é preciso deixar às políticas do Estado Central aquilo que é do Estado Central, indicação, estratégia, etc., mas começar a deixar uma margem de manobra, porque, como dizia há bocado e acabo, o país é muito desigual, as circunstâncias que esta questão toma são muito diferentes. E, portanto, as respostas têm que ser diferentes. Há aqui uma margem de inovação, seja no cooperativismo, seja no que for, que só pode ser testada territorialmente e que faz parte da responsabilização da vida política ao nível municipal. Obrigada. Não, obrigada, Álvaro. Eu se calhar passava a palavra à Sónia, porque eu acho que ela tem muito a dizer sobre isto também. E por isso, nomeadamente, sobre também as questões da renda acessível e da renda social. Mas se calhar pegando no que o Álvaro estava a dizer. Eu se calhar, se não levarem a mal, eu gostava de voltar um bocadinho atrás, vamos sempre pegando um bocadinho, e repegar um pouco também no que a Helena estava a dizer sobre a questão do conceito de habitação social e que a habitação social é que estamos a construir, vamos construir, etc. Em primeiro lugar, eu gostava de lembrar que a ideia ou o conceito de habitação social é algo construído socialmente, não é? Politicamente, aliás, a construção muda ao longo do tempo.
Eu percebi-me disto claramente quando fui para outros países para fazer perguntas sobre habitação social e eles não usavam o conceito da mesma maneira que eu. Por exemplo, na Dinamarca, só para dar um exemplo, onde, primeiro, os promotores não são setor público, são associações privadas sem fins lucrativos, NGOs, se quiserem, ou então, se quiserem, as nossas antigas cooperativas sem fins lucrativos. Portanto, é esta energia bottom-up a construir com apoio público, mas já agora com um sistema de financiamento e com fontes de financiamento muito mais diversificadas, que fazem deles muito menos dependentes das oscilações políticas e das oscilações económicas. Aliás, eles investem mais quando há situações de crise, curiosamente, porque é mais barato comprar terreno e porque é mais possível investir. E, portanto, eu acho que é preciso pensar nisto. Se nós queremos... A questão, por exemplo, no caso da Dinamarca, para dar um exemplo, onde 50% é arrendamento, ao nível nacional. E destes 50% temos 25% que é setor de arrendamento privado. E temos 25% que é este tal, nem sei como é que eu hei de chamar, porque realmente não é público, é privado, sem fins lucrativos, mas não se pode extrair e não se pode vender e, portanto, é bastante regulado pelo setor público. E como é que é esta habitação? Portanto, nós estamos aqui a falar em Portugal, temos 2%. E o Governo tem a ambição de passar para 5%. A questão é como é que está a imaginar que vai haver este aumento para 5%, em primeiro lugar. E aqui, também quando se compara o caso de inglês, em que, quando se cria o regime da renda acessível, fixado a 80% ou 20% abaixo da média de mercado, e através de mecanismos que depois podemos falar disso, não é agora a altura, de planning obligation, significa através do planeamento ou obrigar que haja uma percentagem. Portanto, o que se verifica é que a determinada altura, as non-profit, que também são agora a maioria dos promotores, no caso inglês, as non-profit começam, porque é mais fácil, a promover mais habitação para a classe média do que para a classe mais abaixo. E, portanto, o efeito que isto teve, e como na Inglaterra, ao contrário de Portugal, é muito fácil, porque os dados são produzidos e sistematizados 3 em 3 meses, portanto, nós sabemos exatamente cada município o que é que está a produzir e para quem e como. Coisa que eu espero que, com este dinheiro que vem no plano de resiliência e para a digitalização e tal, que haja se é possível o escrutínio e a avaliação, a gente tem que saber o que é que cada município está a produzir. Porque se o IRU sabe, nós temos o direito de saber. Portanto, é uma coisa que eu não entendo, a falta, a opacidade em termos de disponibilização. Portanto, e a questão aqui é como é que vamos construir esta nova geração de políticas de habitação. E há aqui várias respostas que temos que responder. Para quem é que é esta habitação? Como é que se faz o sistema de alocação das famílias? Como é que se integra esta habitação nas operações urbanísticas de construção de cidade que vão havendo? Como é que queremos que seja a aparência desta habitação? Posso dizer, por exemplo, no caso da Dinamarca e da Inglaterra, é semelhante. A aparência externa não se reconhece o que é habitação social, o que eles chamam de tenor blind, tem que ser integrada, tem que ser uma mistura de regimes de ocupação. Não pode haver 100% de arrendamento social, não pode haver 100%... Portanto, isto, como dizia a Helena, não é preciso inventar a roda, isto existe. Agora, isto... Já disse aqui algumas coisas, falaremos mais à frente. Sobre os conflitos. Os conflitos é uma questão muito interessante, porque os conflitos têm a ver, basicamente, com os objetivos das políticas. É aquela questão de quem ganha e quem perde. É aquela questão a quem servem as políticas. E quais são os níveis, ao nível da desigualdade social e territorial. E que efeitos têm estas políticas nas trajetórias das famílias e até sobre os outros bairros. Estamos mesmo a diminuir a desigualdade. Portanto, e os processos, como dizia a Helena, como é que são legitimadas as decisões? A questão dos conflitos remete-nos, e a própria Bienal, a curadoria, a Bienal chama a atenção, que é a questão dos conflitos gerados pela demolição de bairros. Como é que foram estas decisões tomadas? Qual era o racional? O que é que a demolição dos bairros, no caso de São João de Deus, por exemplo, ou no caso do Aleixo, a quem é que serviu aquela demolição?
E porquê é que se chegou ao processo de declínio daquelas áreas? Eu pessoalmente estudei algumas das razões, podemos falar disso, não quero estar a manipular, mas sem dúvida havia possibilidade de se trabalhar a montante, sem se ter chegado ao abandono, a que o próprio desinteresse e o amadorismo institucional levou aqueles territórios. Obviamente que sim. E pronto, para já. Obrigada. Em relação a essa questão da demolição, mas eu também colocava aqui uma pergunta, não sei a quem de vós, talvez à Helena como arquiteta, é que a certa altura eu acho que também esta questão da reabilitação deve-se colocar, mas a ideia de reabilitar, quer dizer, há momentos em que nós devemos pensar há que reabilitar ou no fundo o melhor é mesmo demolir e fazer de novo? Esta questão eu acho que deve ser colocada e não deve ser um tabu. Eu não, acho que a questão da reabilitação, mas não sei, que colocava esta... É com muito gosto que eu pego nessa pergunta, porque eu escrevi um panfletozinho que publiquei em 1976, sou histórica, que tinha como título exatamente reabilitar ou demolir. E, portanto, a questão coloca-se há muito tempo já. É evidente que há uma resposta que é condicionada pelos custos das coisas. Às vezes é mais barato demolir do que reabilitar. Mas, muitas vezes, o custo é apenas o custo económico. Há outros custos, há custos sociais. Eu tive uma experiência muito interessante em Lisboa, já agora partilho-a, que foi o caso das Torres do Alto da Eira, na Graça. Eram 2 torres iguaizinhas às Torres do Aleixo, e da mesma época, anos 70, torres com 13 pisos, 6 famílias por piso, com uns vãos enormes, assustadores. Quando a gente entrava naqueles prédios, era um vão de 3 andares que não estamos muito habituados a viver, e, portanto, a funcionar como habitação municipal, com aqueles problemas típicos da habitação municipal com muitos andares, que é os elevadores sempre avariados, falta de manutenção, portanto, umas vidas muito complicadas. E o objetivo da Câmara de Lisboa era demolir. As torres de Alta Eira eram um problema enorme, problemas de vandalismo, problemas disto, problemas daquilo, demolir, desaparece o problema. É uma ficção esta ideia. Esta foi a ideia que se seguiu no Porto. É claro que as Torres do Aleixo no Porto estavam situadas num sítio fantástico, supostamente terá havido uma negociação com o promotor que depois ia aproveitar aquele terreno, para o promotor também participar na construção das casas para onde iriam aquelas pessoas das Torres do Aleixo. Nada disso está a acontecer. Ainda recentemente falei com a Rosa do Aleixo, que me fez um bocadinho, enfim, o ponto da situação. Essas casas que o promotor haveria de fazer não existem. Certamente o professor Álvaro Domingos tem mais informação do que eu, mas aquilo foi uma demolição por razões simultaneamente financeiras. Portanto, era uma operação lucrativa para o município demolir, despachar aquela gente toda e ter ali uma promoção privada que pagaria uma quantidade enorme de impostos, portanto, era muito lucrativo para o município, e por outro lado desaparecia o problema, portanto, deixando-se ver, o problema já não existe. Ora, nós no Alto da Eira fizemos o processo inverso. Começámos por perguntar para o Laboratório de Engenharia Civil se as torres eram recuperáveis. Eram só 2, no Aleixo acho que eram 6, ali eram só 2. Viviam lá 100 famílias. Perguntámos para o Laboratório de Engenharia Civil, que nos fez uma análise rigorosa, e este ponto é fundamental para responder à pergunta reabilitar ou demolir. Em primeiro lugar, é preciso saber se aquilo que está para ser reabilitado tem condições estruturais e capacidade construtiva para ser reabilitado, porque se não fazemos reabilitações pastiche, que é uma coisa que eu não gosto, que é manter as fachadas e depois por trás fazer tudo diferente, é uma porcaria. Ou então fazer aquelas coisas à Airbnb, que é a gente pôr umas placas de pladur dentro das casas para se disfarçar as paredes e parece que está tudo novo e está tudo velho lá atrás. Portanto, isso não é reabilitação, isso é uma aldrabice qualquer. Isso não interessa. Portanto, a primeira questão é saber se tecnicamente é resolúvel, com melhoria e dentro de um preço razoável. E depois é preciso saber, as pessoas que se não estiver ocupado é uma coisa, mas estando ocupado e tendo lá gente a viver, as pessoas que lá moram o que é que acham, já agora convém saber. E foi muito interessante o processo que fizemos, porque foi constituída uma associação de moradores que não existia, foi feita uma associação com a junta de freguesia, foram feitas inúmeras reuniões no bairro para saber o que é que era melhor, foi feito um inquérito sociológico, família a família, ao mesmo tempo que se fazia um inquérito técnico para saber, uma vistoria técnica para saber as condições das casas uma a uma, e as pessoas diziam uma coisa muito engraçada:
nos inquéritos que era assim. Nós gostamos muito do sítio e gostamos muito da casa, só não gostamos do prédio. O que é que isto quer dizer? É que eles a casa tinham neles arranjado por dentro. O que eles não gostavam era do prédio, que o prédio estava por manter, não estava pintado, não estava arranjado, os elevadores estavam variados, o sítio era ótimo, que era a graça, adoravam adoravam viver em torres em 13 pisos de altura, tinham uma vista extraordinária sobre o Tejo, o local tinha uma vista espantosa, e eles achavam que tinham direito a essa vista, e têm, e portanto gostavam muito do sítio, gostavam muito do bairro, gostavam muito da casa, só não gostavam do prédio. E aí nós percebemos a culpa é da Câmara, porque o prédio é municipal e não foi arranjado. Então fez-se um processo de reabilitação, depois de grandes discussões e um processo participativo muito engraçado, com uma avaliação multicritério, tecnicamente acompanhada por um especialista de avaliações multicritério com a participação da população, para pesar todos os fatores, fator social, fator custo, fator identidade, fator apego ao bairro, fator vontade de mudar, pesar essas coisas todas, e o processo no fim deu como resultado não, isto não vai para demolir, primeiro porque as pessoas não querem e por segundo é muito mais barato recuperar e é o que as pessoas querem, desde que se cumpram certas condições, nomeadamente manter aquelas melhorias que tinham feito nas suas casas e criar as condições de segurança. Portanto, isto mostra que essa pergunta é uma pergunta muito importante e que deve ser feita aos próprios. Ela tem uns requisitos técnicos que têm que ser estudados, porque aqui não vale a pena estarmos só a pensar em o que é que eu gostava, não é o que é que eu gostava. O que eu gostava compensa, pode-se fazer, é viável, essa questão tem que ser perguntada. Mas também é perguntado do ponto de vista social, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista do sentimento, do apego que eles têm, vale a pena ou não vale a pena. Portanto, isto eu achava muito importante. Eu, antes de passar ao professor Alva, queria só dizer o seguinte, o principal conflito que eu tenho vivido, e sobretudo agora, nestes últimos tempos em que estou enfiada num programa público, que eu tive a infelicidade de propor, chamado Bairros Saudáveis, e que o Governo aprovou, mas depois não deu mais nada a não ser a aprovação e a resolução do Conselho de Ministros, e nós andamos há meses a fazer um trabalho enorme, uma luta enorme para conseguir pôr o programa de pé. O programa está de pé e conseguimos o dinheiro, não sei muito bem como, mas conseguimos os 10 milhões de euros e vai avançar já os protocolos e as transferências de dinheiro. Isto tem sido uma luta absolutamente enorme, mas é muito engraçado ver que esta coisa simples, de pôr um programa cá fora, em que a gente não dizia tudo o que é que as pessoas podiam fazer, dizíamos apenas, está aqui dinheiro, o que é que vocês conseguem fazer com este dinheiro? Façam propostas. O programa era suficientemente aberto para isso. Deu uma explosão de propostas. Portanto, nós precisamos de programas que não sejam tão regulamentados. E há bocado o Álvaro dizia, todas as coisas centralistas, rígidas, não são só as coisas centralistas que são rígidas. As municipais também são. Temos coisas tão rígidas que as pessoas ou fazem exatamente como estava tudo previsto e não conseguem cumprir aquelas coisas todas, ou não conseguem fazer. Portanto, nós precisamos de coisas mais abertas, que confiem, que acreditem um bocadinho mais nas pessoas. As pessoas não são completamente incompetentes, nem são completamente estúpidas, as pessoas estão informadas. Mesmo as pessoas, famílias com baixos recursos, têm hoje muito mais informação do que tinham há 20 anos. Não se compara. Não se compara. Nós temos pessoas com cursos superiores a viver em condições deploráveis do ponto de vista habitacional, mas que sabem tudo. Às vezes sabem mais do que os técnicos que lá estão. E, portanto, isto mudou. A relação de forças em termos de informação mudou. A relação de forças em termos de poder político está na mesma. Portanto, há aqui um desfazamento com o qual a cidadania se dá mal. E o grande conflito, para terminar, é entre a cidadania e a burocracia. Sim, acho que sim, somos simples. É só para esclarecer umas coisinhas já acerca do Aleixo. Eu ainda me lembro do Dr. Rui Rio, num Exatamente. barco, não é? No Rio Douro, a assistir àquela performance da demolição das torres. E então tudo aquilo supunha um efeito de moralização que vinha na sequência de um processo muito complicado, porque primeiro houve que estigmatizar ainda mais um bairro que já de si já estava estigmatizado, e essa estigmatização foi fácil de obter. Começou-se por fechar a escola e uma série de pequenos equipamentos de proximidade que era, enfim, podiam não ser um luxo, mas era o que havia.
e deixar só as torres e o narcotráfico bastante visível para que se falasse muito do assunto e para que ele fosse demonizado. Depois, agora falando em linguagem detalhante, nós estamos numa situação de carne de bife, daquela carne de lombo que é melhor, não é? Portanto, uma encosta do Douro, virada com umas vistas incríveis, e mais do que isso, um terreno entre o terreno do Aleixo e o Rio Douro, que é ainda maior do que o do Aleixo, que era o antigo gasómetro do Porto. Portanto, estava tudo preparado para ser o paraíso do neoliberalismo, com aquela ilusão de que o Estado social é burocrático e ineficiente e não sei o que mais, e o mercado é extremamente ágil e produz aquelas palavras que eles dizem win-win, isto é, ganham os dois. Ora bem, esta história do ganham os dois, portanto, as mais-valias são tão altas, numa situação de carne de bife, que daria para alojar os pobres que de facto não foram realojados, isso não foi cumprido. Aliás, esta operação do Aleixo faz parte da triste história do BES, uma das entidades envolvidas na tal parceria público-privado era financiada pelo BES, e portanto nem andou uma coisa nem andou outra. Mas é bom que se fale no Aleixo para se sublinhar o que é a ilusão do neoliberalismo a falar destas questões de justiça social e de políticas de habitação. Chegou-se a pensar, e na escola, na Faculdade de Arquitetura do Porto, houve até algumas teses de mestrado sobre isso, de pegar a Helena deve conhecer isso também, numa solução do tipo Lacaton e Vassal, portanto fazer pequenas próteses para resolver alguns problemas que esses edifícios têm. Por exemplo, no Aleixo havia um problema sociológico que é muito comum. Quando há um conflito dentro de uma torre e há alguém que gera esse conflito, usa o elevador como forma de ameaça. E, portanto, já não é uma questão de ter ou não ter manutenção, é uma questão de o elevador, que é absolutamente importante, porque é preciso subir 3 andares, é usado como arma de arremesso para fazer chantagem com os vizinhos. E isto aconteceu no Aleixo. É bom que não queria cair no exagero daquele filme dos feios, porcos e maus, mas a santíssima palavra que hoje se utiliza muito da comunidade, no sentido da comunhão positiva entre as pessoas e todos se dão bem, não sei o que mais, isso não é verdade. Os humanos não se dão bem. Não é? E nos lugares onde há problemas de desemprego, onde há problemas de alcoolismo, onde há problemas de famílias disfuncionais, onde há problemas, pronto. Às vezes basta uma pequena coisinha, que é uma pólvora. Enquanto que num condomínio fechado de ricos, aparece um advogado e aparece aquilo. Eu sei, foi metida lá. O caso do narco fazia parte da estratégia. Mas é por isso que eu digo que um dos problemas da verticalidade era que só havia um elevador minúsculo, não é? E, portanto, mas não interessa. Imagina que eu não disse nada e que o problema não era o elevador, era outra coisa qualquer. Bastava fazer uma prótese numa das laterais da torre e resolver nessa prótese uma série de questões que tinham que ver com disfuncionalidades que decorrem também da má qualidade construtiva, porque aquilo estava sempre a rachar, havia sempre problemas de inundações, etc. Portanto, havia ali problemas técnicos para resolver. E gente da sociologia que acompanhava a questão dizia até que essas obras são momentos até de reconfiguração da ideia de comunidade no seu sentido positivo. Ou seja, ter na frente um horizonte positivo para estarmos de acordo e não ter na frente uma ameaça de demolição. Concordarão que é completamente diferente viver uma coisa ou viver outra. E, portanto, essa é a triste história do Aleixo até hoje. Mas, porque normalmente as soluções dão dinheiro nos sítios de grande valorização, acha-se que aquilo funciona em qualquer sítio. E não funciona, obviamente. Na maior parte dos casos em que as situações onde há muitos bairros estão desvalorizadas, não há mais-valias suficientes para resolver essa tal magia de que ganham os dois e que é muito fácil misturar classes sociais e níveis de qualidade de habitação. É um
bocado de romance. Posso só acrescentar uma... Bem, eu fiz a minha tese de mestrado, na altura foi o mestrado que o Álvaro foi meu professor, que foi feito em Arquitetura e Engenharia do Porto, e depois acabei por defender, não foste supervisor, acabei por defender na Faculdade de Engenharia. E nessa altura eu estava a estudar os fatores que levavam ao declínio urbano, e estava a estudar iniciativas de regeneração urbana para alterar essas áreas. E é dessa perspectiva que eu comecei a estudar o São João de Deus, porque não tinha nada a ver com demolição, tinha a ver com uma iniciativa de regeneração urbana que o Rui Rio criou para aquela área. Diga-se que o São João de Deus é simplesmente a história de um bairro que começa nos anos 40, depois, sobretudo, pode-me faltar ali foi-se fazendo alguma construção mais, eu não me lembro exatamente todos os ciclos de construção, mas o bairro começa a ter mais problemas, é depois do 25 de Abril, quando os retornados, como eu, que aliás fui uma retornada, chega a Portugal, precisa de habitação social e muitas famílias constroem bairros clandestinos à volta do bairro e começa a haver chegada de... É um pouco assim que começa a história do São João, a história não planeada do São João de Deus. Depois, com a luta contra a pobreza, eu estou um bocado esquecida das datas, que é nos anos 90, se não estou enganada, destrói-se essas barracas e constroem-se muitos blocos de habitação. É uma questão de procurar a minha tese, estão lá os dados todos. Eu, nessa altura, estava a estudar o São João de Deus, que era um bairro suburbano, e estava a estudar o bairro da Sé, que era um bairro central e que também tinha as mesmas problemáticas de toxicodependência, mas nessa altura era um projeto piloto urbano, apoiado com dinheiros da União Europeia, e eu fazia entrevistas nos dois lados. É muito curioso que a determinada altura alguém me dizia: o problema do São João de Deus foi que eles quiseram limpar o Sé. Limpar? A Sé. E o problema do São João de Deus foi que é feito, os blocos são construídos e o processo de realojamento das famílias é feito de uma forma amadora pelo padre Maia, que não tinha formação, e não se decide quem vai fazer a gestão daquele bairro. De tal forma que aquele estoque de habitação nunca entrou no estoque da Câmara Municipal, as pessoas não podiam pagar a habitação nem que quiser a renda, e, portanto, havia ali um abandono institucional completo. Eu entrevistei o padre Maia, entrevistei as pessoas, eles não se entendiam a quem é que aquilo pertencia. E, portanto, o problema é que, claro, imensos grupos começam a ocupar o bairro. Portanto, o bairro passa a ser um supermercado, se transformou, terra de ninguém. E, portanto, a ideia do Rui Rio era transformar aquilo, trazer, eu lembro perfeitamente, um polo universitário para dentro do bairro, fazer isto, fazer aquilo, e há umas primeiras reuniões com as famílias, mas a determinada altura ele muda de ideias. Aliás, isso seguia já um projeto que vinha do Partido Socialista anterior, do Fernando Gomes, se não estou enganada, e ele muda de ideias e resolve demolir o bairro. Só que aquilo apanha toda a gente despercebida. As próprias pessoas da escola, as próprias pessoas das instituições, ninguém percebeu o que é que estava a acontecer. Eu não acho normal, e aliás não sou só eu, que a habitação que foi construída há 20 anos seja demolida. Ou que passados 20 anos chega a um ponto deste. Portanto, se forem fazer as contas ao dinheiro que se gastou ali, não me parece que racionalmente tenha qualquer eficiência. E depois o problema nem é esse. Eu, confrontada com uma iniciativa de regeneração urbana que eu já não podia avaliar, do ponto de vista dos objetivos, dos processos, do capital, entretanto a iniciativa Urban, que também vem cheia de princípios, também apoia o bairro, era para abrir as ruas e tal, lembras-te de abrir o bairro à envolvente. Como é que eu avaliei o bairro? Eu resolvi estudar os efeitos que teve nas trajetórias das pessoas e onde é que foi feito o realojamento das pessoas. E o mais surpreendente é que as pessoas foram realojadas nos bairros que tinham estado. Este era o Urban 2, que tinha estado no Urban 1, a maior parte foi para o bairro do Cerco. Portanto, veio criar densificação de outros bairros que já se tinham endireitado, por assim dizer, que já estavam a funcionar melhor. Veio criar imensos conflitos sociais. Portanto, foi um processo de perda de energia, de destruição, uma falta de respeito enorme para com as pessoas que trabalhavam ali, com as crianças que estavam nas escolas, que tiveram que ser realojadas a meio do ano. E, portanto, eu sinceramente, eu só tenho pena que na altura não tinha estrutura para falar mais disto, porque fiquei sempre com pena de não falar mais do bairro. Porque é uma história muito, muito triste, esta história do São João de Deus, mas eu não sou contra a demolição necessariamente. Demolições seletivas, demolições como a Helena disse, que são desejadas. Claro que as pessoas, se for para melhor, ficam todas contentes.
Agora, temos que pensar porque é que estamos a demolir e os processos associados. Eu peço desculpa se perdi muito tempo. Bem, falando agora do plano de recuperação e resiliência, digamos, no capítulo dedicado à habitação e em algumas medidas que estão plasmadas nesse plano, designadamente o primeiro direito, os municípios assumem aqui um papel central na gestão todos os processos, na gestão dos financiamentos, na gestão dos programas. Então nós desafiamos aqui duas pessoas ligadas a dois municípios. Uma delas foi o Nuno Travassos, ligado ao município de Famalicão. Outra foi o João Quintão, ligado ao município de Matosinhos. E, no fundo, pedimos que nos informassem relativamente a alguns erros de operacionalização que já estavam a prever para a operacionalização destes programas. E é curioso que, entre os vários erros que eles apontaram, ambos frisaram o planeamento. O Nuno Travasso, disse que a dificuldade em articular as políticas de habitação com o planeamento urbano acontece em grande medida porque estes assuntos são tratados muitas vezes em pelouros e em gabinetes diferentes. Ou seja, a habitação normalmente está ligada à ação social e o planeamento funciona de forma completamente autónoma. Já o João Quintão apresentou uma visão um bocadinho diferente, mas também ligada à questão do planeamento, e disse que seria importante apostar no crescimento, ou seja, na própria mudança de escala local. Ou seja, a revisão dos limites administrativos dos centenários e feudais concelhos, com a aglomeração de conurbações sob a égide de uma só governação sufragada. O estabelecimento de limites administrativos adaptados a uma população que migrou e se aglomerou em torno das grandes cidades e que não controla, com o seu voto ou participação cívica em geral, o lugar onde faz a sua vida nos diferentes concelhos de uma mesma conurbação. Álvaro, falando aqui do presente ou de um passado recente, quais são os erros, sejam eles pontuais ou sistémicos, que tu antevês para a operacionalização dos programas que estão agora previstos? Quais são os erros que cometemos e que importa não repetir no futuro? Há bocado a Helena dizia que certas práticas, ao mesmo tempo tecnocratas e burocráticas, que também existem nos municípios. Existem, não é? É muito comum, e há bocado falávamos disso, sobre aquela série cómica do Little Britain, em que uma das cenas é aquela, invariavelmente, há uma pessoa que se aproxima do guichê, não é? E há outra que está na frente do computador que não liga nada ao que o outro diz, e no final diz, "The computer says no." E, portanto, quando olho para estes programas, há de facto um excesso tão grande de burocracia e de tecnocracia e de coisas abstratas, que depois vai ser muito difícil, no final, perceber de quem é a responsabilidade, porque desde as políticas do tempo do marcelismo e do Fundo de Fomento da Habitação, em que tudo, desde as expropriações até aos projetos, até à construção, como no Plano Integrado da Almada, por exemplo, tudo era gerido a partir do Santíssimo Estado Central. E daí, até hoje, não mudou muito. Quer dizer, não nos podemos espantar que não haja, que os municípios estejam esvaziados de competências, de corpo técnico, de dinheiro, etc., para esta questão, porque esta questão esteve sempre do lado do poder central. Portanto, há aqui uma espécie de ciclo vicioso da questão que é preciso furar. Uma das coisas que também me foi dita por estes mesmos, por estas pessoas que nós consultamos, quer o Nuno Travasso, quer o Quintão, quer o Nuno Lopes da Maia, quer o Aitor Varea, que coordena aquele programa do Habitar Porto, nas ilhas, foi o seguinte, há aqui um risco enorme de esta combinação de prazos muito curtos e de processos extremamente burocráticos para apresentar em tempo útil os documentos de estratégia municipal para depois ter acesso aos tais fundos da bazuca. Isto está tão apertado que parece, eu acho que essa intenção não existiu, mas ela acontece naturalmente. Está
está tudo preparado para serem consultores externos, aqueles que têm um Excel, e depois só muda no Excel o nome do município, e depois vão buscar os indicadores, uns indicadores muito maus e muito abstratos, que andam no INE, que não têm nada a ver com a situação de terreno. Basta comparar, por exemplo, o que nos disseram os nossos colegas de Famalicão, que foram eles que fizeram o trabalho, comparado com o mesmo relatório feito por consultores externos. E depois isto é uma espécie de ciclo vicioso, porque depois isto dá X de milhões para fazer habitação em 5 anos, quer dizer, tudo muito à pressa. Quem aparece são os projetistas e os construtores e as empresas do costume. Fazem aquilo tudo muito despachadinho. Depois, claro, os projetos são péssimos. E o que eles me diziam, e eu não sou arquiteto, mas fica bem dizer aqui aos arquitetos, é que os bons projetos, a boa arquitetura, os bons projetos de engenharia vão estar ausentes por causa desta pressa toda e por causa deste excesso de compressão dos programas. E, portanto, nós provavelmente temos que aprender a gerir estas coisas em continuidade e com, chame-se o que quiser, gabinetes, observatórios, serviços, o que for, que acompanhem esta questão, não é? E que ela ela não pode funcionar assim. Como eu dizia há bocado, intermitentemente, não é? De repente há dinheiro, faz-se. E depois passam 10 anos e não se faz. E depois pega-se outra vez no tema, como se fosse há 10 anos, mas entretanto tudo na sociedade mudou. E, portanto, vamos acumulando estas ineficiências, despejando dinheiro sobre o assunto, mas provavelmente aumentando os problemas, quando precisávamos dessa tal abertura para a inovação, para o experimentalismo. Quando a Sónia há bocado falava na experiência do cooperativismo em Portugal e comparava com os países nórdicos, o cooperativismo em Portugal nunca foi verdadeiramente cooperativismo, porque ele cessava a partir do momento em que as casas estavam construídas e se fazia a escritura e passavam a ser, deixavam de ser cooperativa e passavam ao regime normal, não é? E esta solução, até porque, entretanto, deixou-se de falar de cooperativismo, os anos 90 foram anos férteis e o município de Matosinhos foi um estudo de caso nesse aspecto e nunca mais se tocou no assunto, nunca mais se falou em formas de cooperação e em soluções jurídicas para organizar a cooperação. Hoje usam-se palavras estrangeiras como co-housing e coisas do género, seja o que for. É preciso discutir alternativas que não são a habitação da dita habitação social pura e dura, nem são as soluções privadas, hão de ser qualquer coisa aqui no meio e hão de ser, como no projeto das Ilhas do Porto, coisas muito experimentais, mas que depois têm um poder de poderem ser enxertadas noutras situações. Quer dizer, elas funcionam quase como um laboratório, não é? Para se perceber a diversidade de situações que há aqui e, sobretudo, o modo de organizar a ação. São coisas muito delicadas, porque, de facto, a habitação não são apenas metros quadrados ou cúbicos. É gente, não é? E, portanto, captar a confiança das pessoas. No Porto, por exemplo, quase que já não há associações de moradores. É já uma relíquia do passado. É cada um por si. Eu lembro-me que no último projeto dos bairros críticos, no Lagarteiro e no Aleixo, por exemplo, quando se faziam reuniões com os moradores, nunca apareciam os mesmos. Primeiro apareciam muito poucos. E vinham mais ouvir e pensar assim, isto pode me interessar em quê? E não propriamente ser porta-voz do que quer que seja ou ter legitimidade para representar os moradores. Mas depois, se for preciso, na reunião de 15 dias depois já vinham outros. E, portanto, esta erosão daquilo que é comum, das questões que são dadas como adquiridas, como é a vizinhança, mas a gente não sabe se ela existe como prática social, porque vizinhança não é apenas estar próximo um do outro, são outras coisas. E, portanto, esta delicadeza e esta pormenorização do trabalho a nível local, de facto, exige atitudes diferentes, desafios diferentes, formas diferentes de trabalhar. O que dizia o João Quintão sobre os novos mapas, não é? É certo que hoje em dia a urbanização não se confina num determinado município, não é? No Noroeste, nós vamos de Aveiro a Viana do Castelo, está tudo urbanizado.
E, portanto, a escala pertinente para determinadas políticas provavelmente já não é o município. São outras geografias, e também aí tem que haver agilidade política e disponibilidade por parte dos partidos políticos para discutir isso. Porque, de facto, nós temos um sistema demasiado polarizado entre o Estado Central e o chamado Estado Local. E o que existe no meio é pura ficção. Estas coisas das comunidades municipais, não sei o que mais, não têm legitimidade política, não têm orçamento, não têm competências, ora funciona, ora não funciona, portanto, isso não existe. E, de facto, em situações onde, no chamado Grande Porto, há uma coalescência urbana enorme, é preciso arranjar uma geografia política que seja transmunicipal e que seja capaz de equilibrar, por exemplo, municípios que têm dinheiro, como é o caso da Maia, e outros que, porque são puros dormitórios, só têm despesa, não têm receita. A Maia tem uma das maiores zonas empresariais do país, portanto, discute as coisas de outra maneira, não é? Ou então, o município central de uma área metropolitana, como é Lisboa, discute com a Almada, ou com o Barreiro, ou com quem for, de uma maneira muito desigual. E nós temos que testar estas coisas, mas não é fazer de conta, não é criar supostas associações ou supostas áreas metropolitanas que depois não são nada. São presidências que servem um bocado para tirar trunfos pessoais de algum presidente de Câmara, que são rotativas, que não têm continuidade nos projetos, que não têm competências próprias, etc. A legislação que cria as áreas metropolitanas é de 91, mas nunca foi regulamentada. E, portanto, desde aí até hoje, já lá vão 20 anos, andamos a brincar ao associativismo municipal. E, portanto, talvez este tema, mas há mais, o da mobilidade, por exemplo, talvez este tema seja um tema interessante para ensaiar algumas soluções dessas, não é? Posso? Sim. Pegando agora um pouco no que temos, nessa questão dos erros têm sido cometidos, passávamos agora um bocadinho para, então, o que fazer em termos do presente, do que temos, para o futuro próximo, porque o dinheiro está, de facto, a chegar. E a questão que nós gostávamos de colocar aqui tem que ver com o processo, de facto, como é que vai ser a intervenção do Estado, como é que ela se irá processar, de facto. E na verdade, como é que os vários intervenientes podem vir a atuar, no fundo, desde a distribuição, não é? A adjudicação, as propostas, a arquitetura, a obra, por aí fora. Portanto, como é que tudo isto vai ser gerido pelo Estado? E por outro lado, neste processo, eu gostava também de puxar um bocadinho agora a coisa para o lado da arquitetura e do arquiteto. Porque, embora as pessoas contem, de facto, e embora a sociologia, a geografia, eu acho que todas essas áreas disciplinares são hiper importantes para preparar o futuro, de facto, a intervenção no terreno, falar com os cidadãos, o saber o que é que eles esperam, mas a verdade é que, em última análise, quem vai dar forma a estas políticas vão ser os arquitetos. Quem vai dar espaço, quem vai oferecer, vão ser os arquitetos. A minha questão agora, a nossa questão em relação também ao futuro, tem que ver até que ponto os arquitetos têm que ser considerados a montante e não a jusante. Ou seja, eles têm que entrar logo num primeiro momento. Eu recordo que há bem pouco tempo houve umas medidas, estou-me a lembrar de uma notícia em que havia um incentivo por causa de questões térmicas nas habitações, em que o Estado comparticipava a mudança da caixilharia
até um valor estipulado, e eu pergunto, esta medida faz algum sentido? Consultaram arquitetos? Faz algum sentido o cidadão decidir que vai mudar a sua caixilharia e vai deitar fora a que tem por questões térmicas? Eu, se mudar a minha caixilharia, estou a isolar perfeitamente o meu edifício? Não estou. A caixilharia por si só não é suficiente. Vou estar estou a dar dinheiro, de facto estou a mobilizar a economia na parte da serralharia ou das empresas de caixilhos e por aí fora. Mas a verdade é que não estou a resolver problema absolutamente nenhum. Estou a deitar dinheiro fora e estou a deitar um património de caixilhos provavelmente maravilhosos, de madeira, por aí fora. Estou a deitar o caixilho fora, estou a deitar dinheiro fora e caixilhos que provavelmente vão durar pouquíssimo tempo na mesma e que daí a poucos anos vou ter que voltar a rever. Portanto, que futuro, como é que os arquitetos devem intervir e logo num primeiro momento, não é? E muito ativamente. Eu acho que eles, se calhar por culpa da própria classe, deixam-se ficar para o último momento. E eu colocava a questão, se calhar, à Helena Roseta primeiro, que acho que se calhar é a pessoa mais indicada para falar um bocadinho sobre isto. Obrigada, é uma vasta questão, mas eu vou tentar dizer 3 ou 4 coisas que eu acho que são muito importantes nessa questão. Envolver os arquitetos, desde o princípio. Bom, desde logo, envolver os arquitetos e envolver os cidadãos. Os arquitetos também são cidadãos. E, portanto, o princípio é logo a esse nível. A lei, as regras do jogo, quem é que as definiu, que parte é que nós tomamos nessa definição. Eu queria lembrar que existe uma lei de bases da habitação, a que o governo nunca ligou muito, por acaso não ligou muito, mas existe, foi aprovada, é a primeira vez em Portugal que essa lei existe, e estão a ser feitas as estratégias locais de habitação, e acho muito bem que estejam, mas não há um racional nacional para enquadrar as estratégias locais de habitação. O racional nacional para enquadrar as estratégias locais de habitação, nos termos da Lei de Bases da Habitação, é muito simples, é uma coisa chamada Programa Nacional de Habitação, que deveria já ter sido apresentado no Parlamento e ninguém pede por ele. Um Programa Nacional de Habitação que põe lá todos os programinhas que o Governo tem estado a lançar, este Governo ou próximos governos têm estado a lançar, o que é que cada programa tem, quais são as verbas, quais são as metas, quais são os financiamentos, quais são os objetivos. Isto falta. E quais são as prioridades? Eu vou-vos dar um exemplo. A primeira estratégia local de habitação que foi aprovada e pelo IRU foi da Rua dos Vinhos. Encantados da vida, mexeram-se bem, aprovaram logo. A Rua dos Vinhos tinha 20 pessoas com carência de habitação, foram 2 prédios. Será que isto seria a primeira prioridade para a despesa em termos nacionais do dinheiro que existe para o primeiro direito? Vocês compreendem o que eu estou a dizer? O que está a acontecer com as estratégias locais de habitação e com a aprovação pelo IRU, na ausência de prioridades definidas pelo Parlamento, que é quem compete nos termos da lei definir essas prioridades, o que está a acontecer é que as estratégias são aprovadas à medida que vão chegando. É a lógica de tirar a senha. Quem tirou a senha primeiro, leva o dinheiro primeiro. E, portanto, nós não temos nenhuma garantia que as prioridades sejam a ser certas. E, portanto, era preciso haver aqui algum escrutínio cidadão a dizer, nós precisamos e queremos e exigimos que haja um Plano Nacional de Habitação. Não tem que ser um documento novo. É um documento que integra tudo o que já está aí lançado. Todas as coisas da chamada NGPH, Nova Geração de Políticas de Habitação, programinhos, os antigos, os novos, esse da caixilharia também. Metam os programas todos num Programa Nacional de Habitação e expliquem claramente quais são os objetivos e as metas para cada um deles. Porque isto é essencial, isto é o mínimo do planeamento. Eu não estou a falar do máximo, isto é o mínimo que nós podemos exigir em termos de cidadania. A segunda palavra importante, há uma ligação forte entre as estratégias locais de habitação e o planeamento, está prevista na Lei das Bases e chama-se Carta Municipal de Habitação. É preciso que os arquitetos comecem a explicar como é que se pode fazer uma Carta Municipal de Habitação e para que é que ela serve. O que é a Carta Municipal de Habitação? No fundo é transpor aquilo que as estratégias locais dizem que é preciso X habitação desta maneira, daquela maneira, para este público, para aquele público, para estes alvos, para aqueles alvos. Aonde é que essa estratégia, onde é que essas casas vão ser feitas? Onde é que é os terrenos? Como é que isso é?
é recuperação de casas antigas, é construção de novas, é aumento da densidade de ocupação, é a mudança de índices do PDM, tudo isso se pode fazer com a Carta Municipal de Habitação. A Carta Municipal de Habitação permite uma coisa que toda a gente diz que era muito importante Portugal ter, e já tem, só que não está nas cartas, que é o quê? A Carta Municipal de Habitação permite ao município criar cotas para a habitação acessível ou habitação, portanto, a preço razoável, nas zonas que entender. Aquilo que já existe noutros países da Europa. Há bocado a Sónia falou que, portanto, tinha que ser tantos por cento era iniciativa social, tantos por cento era iniciativa privada, ou pública, ou o que seja. Essas cotas, as cartas municipais são um instrumento para chegar aí. Mas ninguém está a falar nisto. A academia não está a ensinar isto. As universidades não estão a ensinar isto. Este é um plano da maior importância e que é também um projeto de trabalho importante multidisciplinar, porque uma Carta Municipal de Habitação não é só trabalho de arquiteto, é um trabalho de planeamento que envolve as equipas multidisciplinares que possam fazer planeamento, mas que faz a maior falta, porque senão nós vamos ter estratégias que são o quê? Além de serem documentos políticos a dizer o que é que se pretende, são depois documentos orçamentais. Eu peço imensa desculpa, mas já não estamos no tempo de Salazar. Não é o orçamento que comanda a vida. Ainda continua a ser. Nós temos ainda esta mentalidade, o orçamento é que comanda a vida. Se não há orçamento, não há nada. Mentira. Fazem-se imensas coisas sem orçamento. Eu fiz grande parte das coisas que eu fiz na Câmara de Lisboa sem orçamento, não havia dinheiro. Por exemplo, queríamos fazer habitação municipal, ecológica, nova, flexível, para papel, para papel. Dinheiro não havia. Bom, mas para um concurso de ideias havia dinheiro, porque isso é fácil. Fez-se um concurso de ideias, um projeto fantástico, os jovens arquitetos ganharam uma habitação evolutiva espetacular. Quando foi lançado o Plano Juncker, nós fomos lá pedir dinheiro. Foi o primeiro município da Europa que sacou dinheiro ao Plano Juncker. E eu perguntei ao vereador da China, como é que vocês conseguiram isto? Foi os vossos projetos de habitação evolutiva. Eles gostaram imenso daquilo. Ora, nós fizemos o projeto, o concurso de ideias para um determinado bairro. Aliás, a Associação de Moradores tinha um representante no júri de arquitetura e a Presidente da Associação de Moradores só me dizia: a senhora mete-me nestas coisas, eu não percebo nada disto, o que é que eu vou dizer aos arquitetos? Eu dizia: deixa lá a mulher, vai ver que se vai entender muito bem. E, na verdade, depois no fim disse-me: olha, ganhou o que eu gostava mais. Então, ainda bem. Mas quer dizer, para os arquitetos isto também é um desafio novo, porque o que lhes é pedido não é só soluções que sejam económicas, acessíveis, interessantes, mas que os públicos para os quais elas são criadas, os seus clientes, digamos assim, entendam essas soluções e gostem delas. E, portanto, os arquitetos também têm que agora aqui aprender uma capacidade de diálogo com estes clientes que são desconhecidos neste momento, mas que é uma determinada camada de um determinado bairro ou de um tipo de população, têm que ser capazes de comunicar as suas ideias a esse nível. Isso também é uma aprendizagem que se faz. E, portanto, já não estamos no tempo do arquiteto superstar, que faz uma arquitetura que deixa uma marca na paisagem, deixa um grito na paisagem, se quiser, aqui estou eu. Estamos a falar de uma arquitetura mais colaborativa, que colabora com as pessoas, colabora com o ambiente, colabora com a natureza, e que se calhar não é tão importante saber-se o nome do arquiteto que fez, não é tão importante saber se aquilo é uma peça extraordinária de museu, o que interessa é saber se funciona bem, se encaixa bem, se as pessoas se lá sentem bem. Isto é que são todos desafios para os arquitetos. Mas era exatamente essa a questão, é que última coisa, e batalhem, continuem a batalhar os arquitetos, batalhem por uma coisa muito simples, uma ideia fundamental. A encomenda pública tem que ser distribuída por concurso público. Esta é uma ideia-chave, só assim é que entram as ideias novas no processo da arquitetura. O processo da arquitetura, para ir chamar só os consagrados, não vai dar novidade. O que dá novidade são os concursos públicos. Helena, mas quando referes concursos públicos, referes exclusivamente a concursos de concessão? Agora também... não te estou a ouvir, Samuel. Estava a perguntar se quando referes concursos públicos, te referes exclusivamente a concursos de ideias e concursos de concessão ou também a concursos de concessão-construção? Pode ser concurso de concessão-construção. Todas as modalidades são possíveis, depende da disponibilidade financeira que há e do que é a intenção do concurso. Mas se não houver capacidade para chegar à concessão-construção, que haja concurso de ideias, sendo que o prémio é fundamentalmente, quando houver dinheiro, a equipa que ganhou é que vai fazer a execução. Este é que é o grande prémio.
não é só ter um diploma. Portanto, abrir oportunidade. O que eu estou a dizer é que nós podemos ter um momento de procurar ideias e um momento de as construir. Nem sempre as duas coisas coincidem. Portanto, mesmo quando não há dinheiro nenhum, é possível construir ideias. E não é por falta muitas vezes não é por falta de dinheiro que as coisas se fazem, é porque não há projetos prontos e as coisas não avançam porque ninguém se lembrou de fazer os projetos antes. E essa é que é a prioridade agora, é fazer os projetos. Nesse sentido, colocava o arquiteto camarário, lá está o que não é superstar, os gabinetes camarários, não seriam importantes também, uma via importante a considerar nestas políticas, nesta nova geração de políticas para a habitação? Posso? Obrigada pela pergunta. Eu estava aqui a dizer ao Álvaro que ia dizer uma coisa um bocadinho diferente do que ele tinha dito antes. Eu acho que temos que ter cuidado com as generalizações e eu acho que há empresas consultoras que estão a tentar fazer um bom trabalho. Eu digo isto porquê? Porque antes de vir para aqui, como eu não tenho estado a trabalhar em nenhuma estratégia local de habitação, como vocês, telefonei também a algumas fontes para saber como é que as coisas estão a correr. E posso dizer, telefonei a Quaternaire Portugal, onde eu já trabalhei, não trabalho agora, isto já foi há muito tempo, e falei, neste caso, não lhe disse que com o Artur Costa, que esteve envolvido, e a empresa esteve envolvida com Matosinhos, Viana do Castelo, etc. E falei com outras pessoas, portanto, o que eu vou dizer foi várias pessoas, aliás, algumas das pessoas que tu referiste também têm estado envolvidas em estratégias locais de habitação. Portanto, curiosamente, e eu estive a ler a newsletter da Quaternaire, é muito engraçado porque, por exemplo, foca muito a importância da Carta Municipal de Habitação, no sentido de que as próprias pessoas, empresas, individuais que estão a fazer estas estratégias locais de habitação, primeiro, são importantes porque algumas câmaras não têm o conhecimento técnico, não têm o tempo e não têm, se calhar, algumas ideias que são precisas. Isto para começar. E depois, o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que... As cartas. Ias falar das cartas, a importância das cartas. Eles estão muito preocupados porque quando chegam ao Iru com as suas estratégias e quando eles falam de outras coisas que são mais integradas na relação até com o planeamento e estas questões, eles dizem, não é isso que estamos aqui a falar. Nós queremos é saber, para esta... O Iru nunca quis o Iru nunca quis a lei de bases, o Iru nunca quis a lei de bases, o Iru achou que a lei de bases que ia deitar a nova geração de políticas de habitação por terra. Primeiro, eles faziam a nova geração e depois a gente tinha que adaptar a lei de bases à nova geração. Isso foi uma polémica. Isto é um problema porque se nós focarmos, como o Iru fez o levantamento das necessidades de habitação, as carências habitacionais, e estamos aqui a falar das famílias e até um leque grande, até 1.800 euros, acho eu, portanto há um leque de famílias, portanto nas estratégias locais de habitação também vai caber mais do que na habitação apoiada, mas a Helena sabe melhor do que eu. O que eu quero dizer é que eu gostaria muito de estar num país onde, ao nível nacional, são lançados os principais princípios da nova geração de habitação e que se diz, tem que haver mistura de regimes de ocupação na provisão, tem que haver eventualmente uma dimensão X como máxima, que os arquitetos são capazes de dizer o que é que faz a boa integração socioespacial. Tem que haver alguma mistura na alocação das famílias, porque não queremos criar guetos. E, portanto, e agora só voltando um pouco à pergunta que a Joana e o Samuel fizeram sobre os erros do passado, um erro, e como disse a Helena, grave, foi o divórcio entre as políticas de planeamento e habitação. E um exemplo aqui nítido é a Malagueira, mas é a Malagueira como também podia ser, na altura do Estado Novo, a criação de Alvalade, ou a criação da zona de expansão aí. Mas Alvalade é um sucesso. É um Sónia, sucesso. Alvalade é um sucesso. O que marca como sucesso estas áreas? É a ligação entre estar a preparar a expansão da cidade e a preparar um programa de habitação que vai ter provisão para diferentes rendimentos de famílias. Tínhamos, no caso de Alvalade, tínhamos as casas de renda económica, tínhamos as casas para os pobres, tínhamos os equipamentos, tínhamos tudo. A Malagueira foi exatamente isso, com aquela beleza de não percebermos o que é que foi vendido, o que é habitação social e o que é ocupado pelos cooperantes, etc. Portanto,
É isto que nós precisamos ao nível nacional, são os princípios que tem que seguir a nova geração de políticas. E depois, ao nível local, é bom que se perceba, até na própria revisão dos PDMs, como é que isso vai ser feita a provisão e que se façam as tais cartas municipais que permitem ao município, com mercados de habitação tensos, problemáticos, dizer, meus senhores, eu quando vos deixo construir isto, e agora aqui se calhar é melhor não entrar muito aqui, que são, como é que nós fazemos isto? Como é que nós obrigamos os privados a fazer isto? Isto é outro debate, se calhar é melhor eu não desenvolver muito, mas gostava de falar disto. Portanto, para dizer que sim, que concordo com a Helena, não é? Não sei se o Álvaro quer... Sim, reforçar algumas coisas. Eu acho que a expressão os arquitetos, ou o arquiteto, ou agora como se diz, os arquitetos e as arquitetas, que era como discutir a política do Sistema Nacional de Saúde dizendo os médicos. Não é? Portanto, a questão é diferente. Já não sei quem foi que disse, creio que foi o Nuno Lopes, que o que ia acontecer, porque temos muitos milhões em prazo curto, são 5 anos de execução, provavelmente quem vai aparecer são os despachadinhos, que também são arquitetos, e arquitetas, e engenheiros, mas tem uma maneira de estar despachadinha. Portanto, aquilo aparece tudo nos prazos, está tudo pronto para ser aprovado, a obra vai. Depois, dali a uns tempos, percebe-se que há ali muita falha e muita coisa. Eu temo que vá ser assim, não é? Porque a coisa é apresentada desta maneira, nós vamos entrar num clima de aceleração e de urgência da obra a aparecer, dos dinheiros serem gastos nos prazos previsíveis e não haver, enfim, grandes atrasos, e isto vai favorecer o regime despachadinho. A história da dignificação da profissão, de facto, tem que ser feita. Lembro-me de um estudo coordenado pelo Vila Verde Cabral sobre o que é que são os arquitetos em Portugal. Nunca mais se soube... Para a ordem. Sim, da ordem. Nunca mais se soube desse estudo, nós encomendamos. Não é? Porque a maior parte... Agora, eles já nem se inscrevem na ordem, já estão completamente proletarizados, ou estão a fazer biscates, ou são... Nem se sabe. Eu não sei. Portanto, há qualquer coisa que é trabalho de casa para a ordem, de substituir a tal ideia do arquiteto, seja lá o que isso for, para perceber cidadão arquiteto, profissão arquiteto, condições de trabalho, como é que o setor está organizado, etc. A outra coisa que eu acho que é preciso evitar, a propósito do caixilho e do capoto, é a necessidade de evitar um excesso de sectorialização das questões. Por exemplo, alguém me dizia, creio que foi o Nuno, da Maia, que olhava para o cardápio das soluções e para as soluções financeiras dizia assim, esta solução, se for justificada assim, dá 40% a fundo perdido, e esta dá 70%. Portanto, vamos concorrer à de 70%. Com a de 70 conseguimos fazer outra coisa, e isto é uma perversão do sistema, diz ele, não é? E tem razão, porque os regimes de financiamento são completamente distintos. E quando o tema, por exemplo, quando um determinado tema está na moda, por exemplo, está na moda a eficiência energética. Como é que se resolve a eficiência energética? Nomeadamente com capoto. Muito bem. E se for capoto, agora esqueci, não sei o nome técnico, que há outro, o capoto tem um fundo perdido acima dos 50%, mas há muito edifício que não pode ter capoto. Então não vamos concorrer à eficiência energética. Vamos concorrer, por exemplo, à mobilidade. E então vamos trabalhar só a circulação interior do edifício, os elevadores, etc. Ou seja, no meio da criatividade e da diversidade das soluções propostas das novas políticas de habitação, depois há um efeito perverso que existe e que tem que ver com as modalidades de financiamento e com os prazos. E eu temo que isso vai envenenar a questão e que não permita aproveitar completamente esta oportunidade, que é, com tanto conhecimento, por causa das estratégias locais de habitação e de ter muito mais informação sobre esta questão. E com mais meios. E com alguma prática de trabalho no terreno que vai existir, porque só assim é que conseguimos aprender e incorporar essa aprendizagem para mudar as práticas, não é? Eu temo que não haja tempo para isso, que vai ser tudo assim muito depressa e que de repente nem sequer vai ficar espaço
para os municípios terem os seus próprios técnicos. Era muito bom que isso acontecesse. Já foi assim no início com os gabinetes técnicos locais, porque não havia nas câmaras municipais. E agora há mais, com certeza, mas estão no raio das burocracias. Às vezes a revisão de um PDM, que devia ser uma coisa de 2 anos ou pouco mais, eu no último em que colaborei, já ia no 9º ano. E aquelas santíssimas comissões de acompanhamento tinham sempre qualquer coisa para dizer. Ou era a reserva escatológica, ou era a mobilidade sustentável, estas palavras que eu já não suporto, que agora se usam e que servem para tudo. E então aqui estava sempre, como diria Humberto Eco, era obra aberta permanente. E depois, finalmente, quando o PDM era aprovado, já tinham passado 9 anos, já era preciso fazer outro. Porque os pressupostos já não eram aqueles, não é? E então nós estamos metidos neste esquema, que é uma pescadinha de rabo na boca. E, de facto, essa necessidade de ter, não é só arquitetos, é profissionais de várias áreas que se ocupem do que é hoje a urbanização. E os seus múltiplos contextos e as suas múltiplas territorialidades e que sejam capazes de imaginar o que é isto do interesse público e do funcionamento da democracia com tantos sobressaltos, não é? Como estes que nós estamos a viver. O debate já vai longo e vamos ter que, de facto, terminar, mas antes disso, dizer aqui que deixar uma esperança, não é? Eu acho que há alguma... Acho que, ouvindo o que a Helena disse em relação aos regulamentos, de facto, Portugal deve dar alguma abertura, eles devem ser muito mais flexíveis, porque, no fundo, os regulamentos demasiado fechados são inibidores de trabalhar o caso a caso e o território como sendo múltiplo e diferente, todo ele. Mas outro problema aqui que também identificamos para o futuro é a questão da burocracia. Era importante que tudo fosse aligeirado. E lembro-me, sei lá, mesmo a propósito da questão da investigação, Portugal, os concursos, por exemplo, para investigação, imaginem em Harvard, basta no fundo um A4 para concorrer, e em Portugal é sempre estes processos absolutamente longos e confusos que depois são tão complexos que são adjudicados de facto a outras empresas. Exatamente. E, portanto, há aqui uma série de questões que eu acho que era importante que este futuro próximo que estivesse em cima da mesa. Eu não sei se a Helena tem alguma coisa a acrescentar para terminarmos aqui a discussão ao público. Não, basicamente o que eu queria era, pronto, estamos na fase já de chegar aos finalmente. Queria dizer-vos que há oportunidades neste momento importantíssimas. Há muitos riscos, todos aqui falámos nesses riscos, mas quem não corre riscos não chega a lado nenhum. E como dizia a minha avó, quem não sonha alto não levanta voo. Portanto, a gente tem que ser capazes de, apesar de tudo, sonhar alto, porque senão não levantamos voo, nem sequer levantamos os pés do chão. E, portanto, temos que tentar, experimentar, umas vezes corre melhor, outras vezes corre pior, mas o simples facto de conseguirmos mobilizar a nossa energia para ir fazer coisas já é extremamente importante, porque o mais importante do meu ponto de vista, com a experiência que tenho ao fim de 60 anos a lutar pela habitação, o mais importante é a energia social das pessoas. Isso é a principal lição da minha vida. Todas as poucas coisas que eu consegui fazer porque houve energia social de pessoas atrás de mim. Se não houver essa energia social, podemos ter umas ideias maravilhosas, então podia ter feito outra carreira, escrevia muitos livros, outra coisa qualquer. Mas se é para estar no terreno, a resolver questões, a ser um problem solver, como os arquitetos têm que ser,
Se é para ser um problem solver, busquem a energia social das pessoas, porque essa energia social é que nos leva longe. Esta era a palavra que eu vos queria deixar. Eu vou ter que deixar mesmo em termos de Zoom, porque tenho agora um compromisso às 9 horas, mas queria agradecer-vos esta oportunidade. Tenho muita pena não ter estado aí, era mais agradável do que estar aqui enfiada em casa ou ouvir-vos à distância, mas não foi possível porque tinha uma outra reunião à mesma hora que está a decorrer ainda e onde ainda tenho que passar. E por isso, muito obrigada, um abraço, bom trabalho e boa energia. Nós continuamos aqui só para dizer que também o passado também não é só também não é só erros. O passado também há coisas a aprender também positivas, pronto. E nesse sentido, eu acho que a Helena falava das pessoas e da coesão, mas a verdade é que, olhando para o passado, a arquitetura também, ou seja, a obra construída, que foi deixada ao longo do tempo, também importa. Ou seja, também é importante olhar para esse património que ao longo do tempo nos foi deixado. E estamos a falar de políticas que começaram há mais ou menos 100 anos, na verdade, que percorreram desde cerca de 1918 até hoje, na verdade. E era interessante também perceber como é que os centros de investigação e os investigadores podem dar um contributo para esta discussão. E nesse sentido também o Samuel e aqui nós achámos que era interessante trazer para cima da mesa e mostrar-vos se chamava o Luís Urbano, que fez um documentário a propósito de um projeto de investigação, mapa da habitação, que retrata precisamente estas arquiteturas que foram sendo construídas, este património. Penso que o filme, o documentário que se intitula A Morada, vai desde 1910 a 74, mas o Luís será a melhor pessoa para o Luís Urbano, a quem agradecemos a sua presença, que esquecemos no início de o fazer, apresentará este projeto e chamava-o aqui à mesa para concluirmos o debate.